Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 276, em Caos Total 1. Buon. Todo o edifício tremeu e todos os móveis da sala caíram no chão. Tropeçando para trás alguns passos, meus olhos se arregalaram. O que no mundo acabou de acontecer? Sem perder tempo, saindo correndo do quarto, corri em direção à entrada dos dormitórios. Como a área havia sido selada por Matthew e seus 2 companheiros, não havia ninguém na minha área. Demorou um pouco para eu localizar algumas pessoas. O que está acontecendo? O que aconteceu? Virando à direita e entrando em um corredor, guardas assustados apareceram em todos os lugares enquanto se perguntavam o que acabará de acontecer. A confusão só aumentou à medida que mais e mais pessoas saíram. O monolite está sob cerco? Eu me perguntei enquanto me lembrava da explosão que soara não muito tempo atrás. A força da explosão foi tão forte que eu sabia que um grande inimigo havia atacado todo o prédio. A verdadeira questão era em quem atacou o monólito. Foi talvez a União? Ou isso foi devido a algumas disputas internas dentro do monolite? Francamente, eu não tinha certeza. Havia uma chance de que isso fosse obra do sindicato. Se não me lembro incorretamente, eles têm um artefato que os permite viajar para a sede principal do monolite. Isso era algo que eu sabia que eles tinham, pois não apenas se teletransportavam para o monolite, mas também para outros lugares. No romance, eles nunca usaram para viajar para o monólito, mas eu sabia muito bem o quanto a história havia se desviado da original. As chances disso ser a União não eram baixas. Buon. Tirando-me dos meus pensamentos, o prédio mais uma vez tremeu. Desta vez, a explosão foi ainda mais alta do que antes, pois os tremores se intensificaram. Segurando na lateral da parede, tentei não cair. Vi. Esta é uma mensagem de emergência, estamos sob ataque. Repito que estamos sob ataque. Todo o pessoal e membros, por favor, dirijam-se ao primeiro nível para ajudar a unidade de defesa. Repito, pessoal. O som estridente das sirenes soou e um aviso ecoou dos alto-falantes ao redor do prédio. Imediatamente depois, quase todos ao meu redor correram para a saída do segundo nível. Rápido! Todos para o primeiro nível. Com quase todos aqui sendo guardas, ao receber as ordens, todos correram para o primeiro nível, assim como o alarme havia dito. Por causa do caos, ninguém particularmente me notou, pois todos desceram correndo. É melhor tirar vantagem da situação. Baixando o boné na cabeça e guardando a máscara, decidi segui-los escada abaixo. Embora eu tivesse a máscara disponível para mim, agora que todo o lugar estava um caos, eu poderia aproveitá-la e escapar por eles. Isso foi o melhor. Com isso, minha mana que estava bem baixa pôde ser conservada. Afinal, a máscara consumia muita mana. Além disso, em meio ao caos, a probabilidade de alguém me procurar ativamente pelas câmeras era baixa. Eles provavelmente já tinham se esquecido de mim. Perfeito. Juntando-me à multidão e escondendo minha presença entre as massas, fui rapidamente para o primeiro nível. A liberdade nunca esteve tão perto. Asterisco. Ao mesmo tempo. 3 pessoas de aparência idosa levitavam no ar enquanto olhavam friamente para baixo abaixo deles. Sua mana majestosa encheu a área fazendo com que o ar ao redor deles tremesse levemente. Os 3 anciãos que apareceram no céu usavam mantos de cor preta. Ao olhar mais de perto, todos pareciam desnutridos com bochechas encovadas e olhos vermelhos. Seus olhos vermelhos brilhantes varreram toda a floresta até que finalmente pararam em Mônica, Tazos e Amon, que usavam máscaras de pele para mascarar suas verdadeiras identidades. Instantaneamente, uma pressão terrível caiu sobre eles no momento em que os 3 anciãos os avistaram. Se fosse outra pessoa e não eles, suas pernas involuntariamente ficariam flácidas sob esses olhares violentos que estavam cheios de intenção de matar.
HMPH. Batendo o pé no chão, a intenção de matar que foi direcionada a ela desapareceu instantaneamente. Esses truques não vão funcionar comigo, Mônica murmurou com total desdém. Embora as auras desses três velhos vestidos de preto fossem mais baixas que a dela, uma seriedade difícil de mascarar cobriu o rosto de Mônica. Os irmãos Devlin. Você deve ser capaz de lidar com eles, certo, Mônica? Atrás dela, a expressão de Amon era alegre enquanto ele olhava para os três velhos que apareceram no céu. Apenas sua expressão tornava óbvio que ele não os levava a sério. A expressão de Thasos também era vagarosa enquanto ele acenava com a cabeça com um leve sorriso no rosto. Olhando para o céu, ele pensou por um momento antes de olhar para Mônica. Você quer que nós o ajudemos, ou você pode cuidar disso sozinho? Quem você pensa que eu sou? Pelo menos posso cuidar disso. Você pode realmente? Você sabe que os três juntos têm uma força equivalente ao nível. Amon entrou na conversa. Mesmo sabendo que ela poderia fazer isso, ele estava apenas tentando irritá-la. Então, contanto que eu os termine rapidamente, eu realmente não vejo problema. Infelizmente para ele, Mônica não caiu na provocação. Virando a cabeça e olhando um para o outro, ambos encolheram os ombros antes de dar luz verde a ela. Tudo bem, faça o que quiser. Estamos aqui para ganhar tempo de qualquer maneira. Uma vez que os cachorros grandes apareçam, Amon e eu vamos intensificar. É verdade, ela deveria cuidar das batatas fritas para nós. Com os olhos fechados e segurando a espada verticalmente, a sobrancelha de Mônica se contraiu. Abrindo os olhos, ela olhou para os dois. Vocês podem calar a boca? Estou tentando me concentrar. Tudo bem, desculpe. Faça o que quiser. Thasos riu amargamente antes de dar um passo para trás e olhar para a enorme infraestrutura à distância. Se a União tivesse feito seu trabalho, metade dos superiores do monolite já deveriam ter sido atraídos para fora da sede. Ao explorar diretamente um dos espiões entre os superiores, a União montou uma armadilha intrincada projetada para atrair os superiores para longe do monolite que esperavam matar Mônica. Infelizmente para eles, acabaria sendo um esforço infrutífero, pois a verdadeira Mônica estava com eles. A menos que um fator externo que eles não considerassem interferisse em seus planos de desferir um golpe maciço no monolite deveriam funcionar. O que é isso? Alguns convidados inesperados apareceram do nada? Você deve estar procurando a morte. Surpreso com o poder de Mônica, um dos anciãos levitando no ar soltou uma gargalhada. Seus olhos vermelhos sangue piscaram intensamente. Parece que sim. Quem teria pensado que havia alguém estúpido o suficiente para realmente atacar nossa base principal? Outro ancião acrescentou, lambendo os lábios. Apertando os olhos, o último ancião e o irmão mais novo falaram. Não consigo distinguir suas identidades. Devem estar usando máscaras de pele. Ouvindo as palavras de seu irmão, os dois anciãos que estavam conversando se entreolharam antes de dar uma olhada melhor nos indivíduos abaixo deles. As máscaras de pele geralmente eram uma ótima maneira de mascarar o rosto. No entanto, eles tinham uma falha fatal e eles podiam ser facilmente detectados por aqueles cuja classificação estava nas fileiras. Colocando a mão no queixo, o mais velho dos irmãos meditou. Você está certo, e o que também é estranho é que eu não consigo sentir a aura dos dois caras parados atrás da garotinha. Eles podem estar usando um artefato para mascarar sua verdadeira força. Verdadeiro. Enquanto os três anciãos conversavam entre si, o olhar de Mônica os varreu com indiferença antes de mais uma vez erguer a espada. Lentamente, um tom alaranjado o envolveu. Vocês falam demais. Interrompendo os três anciãos, era a voz de Mônica. Com a espada erguida, seu corpo tremia levemente. Energia selvagem e violenta de repente surgiu explosivamente das veias dentro de seu corpo. Finalmente, tornou-se como uma torrente de água que fluiu para todos os cantos de todo o seu corpo.
Seus olhos brilharam misteriosamente em uma cor laranja brilhante. Seus pés que tocavam o chão lentamente se levantaram enquanto o corpo de Mônica se erguia no ar. Erguendo um pouco a mão, Mônica fechou o punho. Depois disso, a tonalidade laranja que girava em torno de seu corpo aumentou abruptamente. Um instante depois, o brilho desapareceu e uma armadura de cor laranja se materializou, cobrindo seu belo corpo requintado. Assim que a armadura apareceu em seu corpo, com o cabelo esvoaçando descontroladamente no ar, seu comportamento mudou completamente. Se antes ela era boba e infantil, agora ela parecia uma deusa da guerra que ansiava por sangue. Olhando para Mônica de baixo, Amon mostrou uma expressão de surpresa. Conglomeração de mana, agora vejo por que aqueles bastardos depositaram tanta esperança nela. Embora ele não gostasse de Mônica devido ao seu caráter infantil, ele tinha que admitir, ela era extremamente talentosa. Especialmente porque ela podia realizar a conglomeração de mana, ou mais especificamente, a conglomeração de Psion, que era o processo no qual alguém cujo controle sobre os Psions atingia níveis tão finos de controle que podiam invocar mana tangível no ar e moldá-la da forma que quisessem. No caso da Mônica, uma armadura. Era uma técnica de alto nível que apenas os indivíduos mais fortes poderiam usar. Para Mônica, que tinha apenas 28 anos, conseguir fazer isso foi um milagre. E isso é conglomeração de mana. Da mesma forma, olhando para Mônica à distância, a expressão dos anciãos de pé não tão longe dela ficou extremamente feia. Seus rostos arrogantes anteriores haviam desaparecido há muito tempo. Sem saber o que estava acontecendo, de repente abrindo os olhos, um brilho intenso envolveu a área enquanto a voz de Mônica soava ao longe. Ah! Ondas de energia selvagem e violenta que permaneciam dentro de seu corpo correram para fora, alcançando todo o caminho em direção à ponta de sua espada, onde convergiram antes de liberar um terrível feixe de luz laranja que disparou em direção aos três anciãos suspensos no ar. Chamando. Entre em formação. Olhando para o ataque que se aproximava, as expressões dos três anciãos vestidos de preto eram incrivelmente sérias. Dando um passo para trás, eles entraram em uma formação triangular e movimentaram suas mãos freneticamente criando diferentes selos. Após o aparecimento desta formação, três poderosas assinaturas de mana que eram todas de cor verde escuro surgiram dos corpos dos três. A mana que surgiu de seus corpos não se espalhou. Em vez disso, aglomerou-se acima de suas cabeças formando um círculo translúcido que lentamente se expandiu diante dos olhos de todos. A mana que foi excluída pelos três anciãos rapidamente se conectou ao escudo. Em segundos, o escudo começou a engrossar. Braçadeira. Por um breve momento, o silêncio se seguiu, esperando que o ataque de Mônica se aproximasse do escudo. Como se o tempo diminuísse, todos olharam para o ataque devastador que se aproximava dos anciões em velocidades sem precedentes. Finalmente, o ataque de Mônica fez contato com o escudo e uma explosão ainda mais poderosa soou. Boom! Tudo tremeu. Asterisco asterisco asterisco. Boom! Que porra está acontecendo? Com outra explosão reverberando, o prédio mais uma vez balançou e quase perdi o equilíbrio. Desta vez a explosão foi tão forte que muitas pessoas na minha frente caíram. O teto também começou a apresentar sinais de rachaduras, deixando muita gente em pânico. Felizmente, eu estava perto de alguém grande e, assim, usando-o como apoio, consegui manter o equilíbrio. Pressa! Vamos! Estamos sob ataque. Peguem suas armas e desçam. Seguindo as outras pessoas, corri rapidamente para o primeiro nível. Honestamente, embora fosse caótico, de alguma forma em 10 minutos me encontrei no andar de baixo. Se eu estivesse seguindo meu plano original, isso não levaria muito mais tempo e teria sido muito mais perigoso também. No entanto, ao contrário das minhas expectativas, alguém teve coragem suficiente para atacar o quartel-general do Monolith. Bem, eu não me importo quem você é, graças a você eu posso finalmente voltar para casa. Cerrando meus punhos com força, eu aumentei meu ritmo.
Ao longo do caminho, consumi algumas poções apenas para recuperar o máximo de mana possível. Embora inseguro, havia uma chance de mais uma vez ter que ser forçado a passar por outra batalha, portanto, não querendo correr riscos, consumi o máximo de poções possível. Bang! Virando o corredor que levava às áreas do portal, de repente um som de assobio soou. Em seguida, uma explosão abafada ecoou à distância e várias cores piscaram. Uma pressão terrível envolveu a área, fazendo com que minha respiração se tornasse mais difícil. O que está acontecendo? Fiquei imediatamente alarmado. A pressão definitivamente era algo que pertencia a alguém muito acima de mim. Para piorar, não era só um que eu sentia, eram vários. De onde eu estava, eu podia sentir a sensação de ardor vindo da mana residual persistente na área. Foi tão ruim. Uma má premoção surgiu dentro de mim quando meus passos diminuíram. Peça reforços. Chame reforços. O quartel-general foi infiltrado. Alguém está atacando o portal Sueek. Caos. Caos total. Ao entrar na área do saguão que levava aos portais, tudo o que vi foi o caos. Parando meus passos e olhando para longe, o que apareceu em minha visão foram pessoas tentando ao máximo fugir do local enquanto explosões e gritos soavam. Tons de cores diferentes apareceram em todos os lugares e sangue espirrou em todos os lugares. Apertando os olhos, consegui localizar um grupo de cerca de 10 pessoas forçando seu caminho em direção aos portais gerais à distância. Ah, merda! Olhando melhor para a situação e percebendo o que estava acontecendo, meu rosto se contorceu. Massageando minha testa, eu silenciosamente amaldiçoei a mim mesmo. Sério, por que eles não podem simplesmente me deixar escapar pacificamente? Capítulo 277 Caos Total 2. Em meio ao caos, olhando para o meu relógio, corri em direção a uma certa seção do primeiro nível. Pelo que observei, as pessoas que se infiltraram no monolite tinham como alvo os portais gerais. Aqueles que todo mundo usou. Em uma nota boa, esses não eram os portais que eu pretendia. Em uma nota ruim, eu poderia mais ou menos dizer que eles estavam planejando explodir este lugar. O plano era bastante óbvio, eu tinha certeza de que o monolite também havia entendido isso. Droga, não tenho muito tempo à minha disposição. Ignorando todo o caos ao meu redor, seguindo o mapa no meu celular, rapidamente me dirigi para a área onde ficava o portal privado. O tempo não estava do meu lado. Se eles estavam realmente empenhados em explodir os portais, então eu realmente tinha que me apressar. Como esperado, há apenas algumas pessoas aqui. Chegando antes do local designado, olhando para a esquerda e para a direita, notei que a segurança era bastante frouxa. Meu plano original era fingir ser o comandante usando a máscara para entrar diretamente no portal. O problema em relação à sua construção não era realmente um problema, eu ainda tinha algumas poções gigantescas de morra. A única razão pela qual eu não os tinha usado naquela época era porque eu queria que Luther realmente me notasse. Arriscado, mas valeu a pena. De qualquer maneira, esse plano agora não era mais viável. Com o monolite sob ataque, tudo mudou. Escondido atrás de uma parede e olhando para a direita, olhei para cima e olhei para as câmeras à distância. Depois disso, olhei abaixo deles. Bom, só tem 2 guardas. Guardando uma enorme porta de metal estavam 2 guardas cuja força era quase a mesma que a minha, ao redor do alcance da classificação. Em circunstâncias normais, haveria guardas mais fortes guardando o lugar, mas essas não eram circunstâncias normais. Os guardas mais fortes provavelmente deixaram seus postos para ajudar as pessoas que guardavam o portão geral. Embora isso os fizesse parecer desleixados, na realidade, isso não era um problema real. Sem o passe especial, mesmo que os invasores tentassem abrir caminho à força bruta na sala que levava ao portal, eles não conseguiriam entrar. Assim, a decisão de deixar esses 2 guardas mais fracos para guardar o local foi a decisão certa dadas as circunstâncias.
E isso perfeitamente alinhado com meus planos. Fechando os olhos e expirando, com a ajuda do chip dentro da minha cabeça, meu cérebro começou a processar todas as informações que acabei de observar. A distância entre mim e os guardas é de mais de 10 metros, isso não posso usar o terceiro movimento. Isso é um pouco problemático, já que não quero alertar os outros da minha presença e há também outro problema que preciso resolver. Porque eu me especializei em ataques furtivos, desde que meu oponente não fosse muito mais forte do que eu ou reagisse mais rápido do que minhas espadas, matá-los realmente não representaria um problema para mim. Só havia um problema. Olhando para a direita, olhei para as câmeras que estavam acima dos dois guardas. As câmeras. O maior problema no momento eram as câmeras. Se eu quisesse usar o estilo Keiki, teria que ter certeza de remover todas as evidências dele. Até agora, todos sabiam que Rendover era o herdeiro do estilo Keiki. Isso foi sem dúvida algo que todos sabiam, pois foi transmitido para todo o mundo durante o torneio. O que eles também sabiam era que eu estava morto. Se o Monolith de repente visse 876 usando o estilo Keiki, descobrir minha verdadeira identidade não seria realmente um problema. Se isso realmente acontecesse, todo o inferno se abriria para mim. Não posso deixar isso acontecer. Só de imaginar as consequências de tal revelação, a parte de trás do meu cabelo se arrepiou. Respirando fundo, um olhar de resolução brilhou em meus olhos. Mesmo que isso remova o elemento surpresa e torne as coisas mais difíceis para mim, não quero deixar nada que possa voltar e me morder no futuro. Agarrando alguns objetos pontiagudos do meu espaço dimensional, apertando os olhos e apontando para as câmeras à distância, estalei meus dedos e os objetos dispararam em direção às câmeras à distância como balas. Vis! No momento em que estalei meus dedos, batendo o pé no chão, corri rapidamente em direção aos dois guardas à distância. Ei! Intrusos! Ao me ver, os dois guardas imediatamente ficaram alertas. Erguendo as armas, eles tentaram chamar reforços, mas antes que conseguissem, eu já havia chegado antes deles e desferi o soco. Um som de assobio surgiu e uma pressão poderosa envolveu o ar. Cuec! A cor verde piscou por uma fração de segundo e um dos guardas voou para o outro lado da sala. Bam! Eles logo se chocaram contra a porta de metal atrás deles. Infelizmente para mim, como havia perdido o elemento surpresa, o guarda conseguiu bloquear meu ataque, portanto, não morreu imediatamente. Ele ficou apenas ferido. Ah! No momento em que o guarda se chocou contra a porta, o som da divisão do ar soou em meus ouvidos, enquanto outro guarda cortava sua alabarda. Olhando friamente para o ataque vindouro, abaixando meu corpo, eu bati meu pé no chão e atirei para a frente. Reaparecendo logo abaixo da área central da alabarda. Estendendo minha mão, uma tonalidade verde envolveu minha mão quando agarrei a haste da alabarda e a redirecionei para o chão. Bam! Ao redirecionar o ataque, a ala aberta atingiu o solo com força total e uma pequena cratera apareceu. Finas fendas em miniatura se estendiam da cratera. O que? Incapaz de compreender o que acabará de acontecer, o guarda congelou por uma fração de segundo. Clique. Isso provou ser fatal para ele quando um som de clique sutil soou e seu corpo caiu no chão, desprovido de qualquer vida. Isso é um DAO. Cortando-me foi um som de toque silencioso à distância. Voltando minha atenção para o guarda que eu havia ferido anteriormente, fiquei instantaneamente alarmado. Com uma caixa preta na mão, observei o guarda que eu não consegui matar antes, trazê-la para perto de seu rosto. Não, você não sabe. Desembainhando minha espada completamente de minha bainha e cobrindo minha espada com ela, dobrando meu torso ligeiramente, liberei a tensão acumulada no centro do meu corpo e joguei a espada em sua direção. Cortando o ar, a espada sumiu da minha mão e reapareceu na frente do guarda. Happy Wack. Antes que o guarda pudesse começar a falar, a espada o perfurou no coração.
A caixa preta em sua mão caiu e uma voz ecoou pela sala. Olá. Olá. Tem alguém aí? Caminhando até o transmissor de rádio, agarrei-o e falei. Sim, está tudo bem, eu só queria saber sobre a situação atual lá fora. Depois de um breve momento, a voz do outro lado do transmissor aumentou. O que? Só ligou por causa disso? Frustração pesada podia ser sentida na voz. NHM, no momento estamos ouvindo brigas à distância e não sabemos o que está acontecendo. Os outros guardas que saíram também não nos disseram nada, e eu queria saber se você precisa de nossa ajuda. Não. Fique lá e vigie o portal. Você entende? Isso é uma ordem. Quanto mais a pessoa do outro lado do orador me ouvia, mais frustrada ficava. Permaneça no seu posto e se alguém vier, mate-o à vista. Mesmo que sejam outros guardas. Entendido? Afirmativo. Bom. Na minha confirmação, a pessoa encerrou a ligação. Esmagando o transmissor em minha mão, eu me virei e olhei para a enorme porta atrás de mim. Olhando para a direita, pude ver uma pequena caixa preta ao lado. Sem perder tempo, tirando o cartão preto que tirei de Luther, coloquei-o na caixa preta. Instantaneamente as enormes portas metálicas se abriram e eu entrei na sala. Ao entrar na sala, um enorme portão apareceu na minha frente. No momento, o portão estava completamente vazio, já que não foi ativado, mas mesmo assim, eu podia sentir a complexidade do portão de onde eu estava. Ao lado do portal, havia uma orbe branca que pulsava luz branca. Sabendo o que era, sem pensar duas vezes, caminhei até o orbe e coloquei minha mão sobre ele. Igual. Selecione o local. Cidade de Ashton. Cidade de Dromeda. Cidade Parque. Igual. No momento em que coloquei minha mão no orbe, uma pequena janela apareceu na minha frente. Nele estavam os diferentes locais para os quais eu poderia me teletransportar. Sem pensar duas vezes, selecionei a cidade de Ashton. Localização selecionada, a ativação do teletransporte começará agora. Ao pressioná-lo, o orbe acendeu e um zumbido soou na sala. Depois disso, uma voz robótica ecoou quando fios visíveis e tangíveis de mana apareceram do nada, convergindo para o portal. Lenta mas seguramente, os fios de mana entraram no portão em um padrão giratório. É isso. Olhando para o portal, que estava se ativando lentamente, mordi meus lábios nervosamente. Finalmente, depois de mais de 8 meses neste buraco infernal, eu estava muito perto de finalmente alcançar a liberdade. Sabendo disso, não pude deixar de ficar nervoso. Enquanto esperava que o portal se abrisse, olhei para a luta anterior que tive com os guardas. Agora que penso nisso, passei mais tempo lutando contra eles do que o próprio comandante Luther. A ironia. Embora eu tenha usado um veneno extremamente poderoso para lidar com ele, o fato de que levei menos tempo para lidar com ele do que alguns guardas da máfia foi bastante irônico. Quanto tempo resta? Olhando para o orbe, não consegui esconder meu nervosismo enquanto olhava repetidamente para o cronômetro nele. 5 horas e 7 minutos. Mais 5 minutos, vamos. Bum! Cortando-me foi o som de outra explosão enquanto o prédio tremia intensamente. De onde eu estava, eu podia ouvir o som do prédio desmoronando. Correndo para fora da sala, percebi que, além da sala onde ficava o portão, grande parte do prédio havia sido destruída, permitindo-me ver o que estava acontecendo lá fora. No momento em que olhei para cima e olhei para longe, meu corpo congelou. Essa pressão, esse cabelo cor de laranja. Mônica. Asterisco. O som claro de energia explodindo repetidamente ressoou no céu, enquanto um tom laranja se chocava contra um verde escuro. Quando as duas energias se chocaram, o resultado de seu confronto resultou em grandes ondas de choque que mataram instantaneamente os indivíduos mais fracos que estavam abaixo. Bum!
Outra explosão soou quando Mônica soltou um bufo abafado quando seu corpo foi empurrado para trás alguns metros. Os três anciãos negros no céu não eram melhores, pois foram igualmente empurrados para trás, apenas um pouco mais longe do que ela. Claramente, eles estavam em ligeira desvantagem, já que Mônica era apenas uma pessoa e eles eram três. Já faz um tempo que a Mônica e os três anciãos não começaram a brigar, por que o grande não apareceu? Amon se perguntou por baixo enquanto seu olhar nunca deixava Mônica. Alguns minutos se passaram desde que sua luta com os três anciãos começou e, embora ela tivesse vantagem graças à sua técnica de conglomeração de mana, também era preciso notar que sua mana estava se esgotando a um ritmo alarmante por causa disso. Além disso, os superiores remanescentes do monolite já deveriam ter notado que algo não estava certo. Para eles não terem aparecido até agora, algo estava estranho. Isso é porque eles não estão vindo. Quando ele estava prestes a se virar e perguntar a opinião de Thasos, uma voz fria soou ao lado de seu ouvido enquanto uma palma pressionava suas costas. O que você me... Ué! Uma onda torrencial de mana espessa explodiu nas costas de Amon, fazendo-o voar para as árvores próximas. O ataque repentino de Thasos a Amon não passou despercebido por Mônica e os três anciãos acima, que imediatamente pararam de lutar. Com seus olhos laranja ardentes, Mônica olhou na direção de Amon e depois olhou para Thasos. Embora ela não tenha dito nada, pelo quão descontroladamente a mana ao seu redor estava flutuando, ficou evidente que ela estava chocada e enfurecida. Kekek, você finalmente decidiu se revelar? O mais velho dos três irmãos de repente começou a rir quando olhou para baixo. Tinha que fazer, parecia que vocês estavam tendo problemas. Olhando para cima, Thasos sorriu antes de voltar sua atenção para Amon. Um traço de piedade brilhou em seus olhos. Por ter conseguido sair apenas com ferimentos leves após meu ataque furtivo, o nome Escudo Inquebrável não é à toa. Vê você. Uma voz rouca soou. Quando a poeira baixou e a figura de Amon foi revelada à distância, com sangue escorrendo pelo lado de sua boca, a expressão de Amon era aterrorizante. Olhando para Thasos, ele rugiu. Como você ousa nos trair? A mana ao redor dele de repente engrossou e se aglomerou na frente dele. Finalmente, um enorme escudo preto apareceu na frente dele. Eu definitivamente vou fazer você pagar. Não leve para o lado pessoal, Amon, eu nunca fiz parte da União. Dando um passo à frente, com uma mão atrás das costas, um florete apareceu na mão de Thasos. Alternando seu olhar entre Mônica e Amon, Thasos sorriu. Diga a verdade, desde o início este seu plano foi uma armadilha projetada por mim. 30 anos. Esse era o tempo que Thasos trabalhava no sindicato. Pelo menos na superfície. Na realidade, ele sempre trabalhou sob o monolite. Sob suas ordens, ele estava esperando e aguardando o momento certo. Originalmente, o monolite não tinha planos de revelar a identidade de Thasos tão cedo. Ele era o trunfo deles. No entanto, uma oportunidade se apresentou. Uma grande oportunidade de se livrar de um dos chefes do sindicato ao lado de um futuro chefe. Mônica e Amon. Ao se livrar deles, eles estariam essencialmente paralisando a União. Sabendo disso, eles não tiveram escolha a não ser seguir com seus planos. Para mostrar quanta importância eles colocam neste plano, eles realmente enviaram 3 de seus vilões classificados para a armadilha projetada pela União. Isso foi feito para que eles pudessem reduzir qualquer suspeita de que a operação fosse uma armadilha. Honestamente, eu não queria me revelar tão cedo no jogo, mas... Erguendo a mão e apertando-a, um brilho azul envolveu seu florete enquanto as roupas de Thasos tremulavam descontroladamente. Eu simplesmente não poderia perder a chance de matar uma das 7 cabeças da União. Eu já tive o suficiente com o seu absurdo. Incapaz de suportar mais a conversa de Thasos, Amon o interrompeu. Então, levantando o escudo à sua frente, seus olhos brilharam em uma cor misteriosa enquanto o escudo em seus braços se expandia lentamente.
Vamos ver se você consegue, Thasos respondeu com um sorriso divertido no rosto. Ele então se posicionou. De repente, ambas as auras explodiram descontroladamente. A densidade do ar ao redor deles aumentou consideravelmente. Olhando de cima, o rosto de Mônica ficou frio. Voltando sua atenção para os anciãos, a mana nela aumentou de forma semelhante. A energia natural na atmosfera começou a flutuar vigorosamente ao ser acenada por Mônica. Ela sabia que sua única opção agora era ir com tudo. Abaixo deles, um número incontável de olhares observava as intensas flutuações da energia natural no céu. Todos eles sabiam que uma batalha de classe assustadora estava prestes a eclodir. Entre aqueles olhares estava um jovem queimado cujo rosto se contorcia mais a cada segundo que passava. Você deve estar me sacaneando. Capítulo 278, Caos Total 3. Bang. Batendo contra as árvores no chão, estava um dos anciões de capuz preto. Quebrando várias árvores, seu corpo derrapou no chão deixando para trás um enorme rastro de destruição. Irmão. Caçula. Acompanhando a queda do ancião vestido de preto havia duas vozes roucas. Foram os outros dois anciãos. Assim que a poeira baixou, o ancião vestido de preto apareceu no chão desmaiado. Comparado a antes, a aura girando em torno dele era extremamente fraca, indicando que ele havia sido gravemente ferido. Mate essa cadela. Não podemos deixá-la viver depois do que ela fez. Olhando para o irmão, os dois anciãos se entreolharam com olhos nublados de raiva. No entanto, embora eles tenham dito essas palavras, nenhum deles se moveu. O poder assustador que Mônica havia demonstrado para os dois havia deixado sentimentos persistentes de medo dentro de suas mentes. Para piorar as coisas, agora que seu irmão se foi, seu poder caiu pela metade. Mesmo assim, sua indecisão não durou muito, pois sua aura disparou. Olhando para eles com o canto dos olhos, os olhos laranja de Mônica brilharam intensamente. Virando a cabeça para ver melhor e observando-os de sua posição, ela percebeu que eles estavam em sua última luta. Mais um movimento dela, e eles estavam perdidos. Isso era de se esperar. Nos últimos 5 minutos, eles se enfrentaram sem parar, lançando repetidamente seus movimentos mais poderosos sempre que podiam. Nessas trocas, Mônica conseguiu ganhar vantagem quase todas as vezes. Agora que um de seus irmãos se fora, a luta estava praticamente encerrada. Aia! Dito isto, Mônica também não estava em ótimas condições. Mesmo que seus ferimentos fossem muito mais leves do que os 3 anciãos, sua resistência não era. Ela estimou que dentro de 10 minutos, sua mana e resistência se esgotariam completamente. Ela teve que terminar as coisas rapidamente. Erguendo a espada no ar, a mana dentro de seu corpo surgiu como uma torrente de água enquanto a tonalidade ao seu redor se expandia rapidamente. De baixo, parecia que um pôr do sol apareceu atrás dela. Ela parecia absolutamente majestosa. Vá a Ifen. Enquanto Mônica se preparava para acabar com os 2 anciãos restantes no ar, no chão, um terrível raio de luz disparou em direção a um enorme escudo preto tangível que irradiava enormes quantidades de mana. Como uma estrela cadente, onde quer que o raio passasse, nada além da devastação era deixado para trás enquanto queimava tudo em sua vizinhança. Boom! Finalmente, o feixe colidiu contra o escudo e uma poderosa onda de choque se espalhou pela área, resultando em uma enorme cratera sendo criada quando a poeira envolveu a área. Depois que a poeira do conluio se dissipou, no meio da cratera havia apenas uma área que permaneceu inalterada. Parado no meio dela, no topo de uma pequena estrutura, estava Amon cujos braços estavam cruzados perpendicularmente. Levitando alguns metros à sua frente estava o escudo preto. Empurrando o escudo para longe dele, Amon olhou provocativamente para Thasos e zombou. Você acha que esse tipo de ataque pode me machucar? Não realmente. Thasos segurou firmemente o florete em sua mão. Um raro traço de solenidade passou por seus olhos, pois seu olhar nunca deixou Amon,
que estava parado em frente a ele. Para ser sincero, pensei que pelo menos conseguiria arranhar seu escudo, acho que seu apelido não é à toa. Embora ele soubesse sobre as capacidades de Amon há muito tempo, experimentando-as pela primeira vez, ele não podia deixar de sentir que as pessoas haviam subestimado o quão forte era sua defesa. Era muito mais resistente do que ele esperava. Era tão forte que nem mesmo um ataque normal dele deixou um arranhão nele. Era extremamente resistente. Finalmente percebendo o quão difícil era a defesa de Amon, Thasos não desanimou. Fechando os olhos, ele soltou um longo suspiro. De repente, a mana dentro de seu corpo surgiu em todas as direções. Depois disso, lentamente, começou a convergir para o florete em sua mão. Xiin. Um brilho forte e poderoso se materializou no florete até que lentamente começou a se alongar. Afiados, fios de mana dispararam em todas as direções, causando algumas distorções no ar. Estou pronto. Depois de um tempo, Thasos olhou para Amon e ergueu o florete no ar. Vamos ver se você pode tomar. Baon. Baon. Cortando Thasos quando ele estava preparado para lançar seu ataque, duas silhuetas negras caíram perto dele. Olhando para onde as silhuetas colidiram, as sobrancelhas de Thasos franziram. Assim que a poeira abaixou e as feições das silhuetas ficaram claras, um traço de desdém apareceu no rosto de Thasos. Inútil. Foram os dois irmãos. Assim como o outro irmão, eles foram derrotados por Mônica. Erguendo a cabeça, Thasos olhou para Mônica, que estava olhando para ele do ar. No momento, sua pele estava bastante pálida e o brilho laranja ao seu redor havia diminuído consideravelmente. Mesmo assim, sua mana estava lentamente mostrando sinais de recuperação. Ela provavelmente consumiu poções de alto nível. Mônica, fique atrás de mim, Amon gritou lá de baixo. Eu vou te proteger enquanto você recupera sua mana. Já entrei em contato com os outros e disse para eles recuarem. Tudo bem. Mônica assentiu com a cabeça após uma breve pausa. Ela não estava brava porque Amon decidiu recuar. Na verdade, ela estava totalmente envolvida nisso. No momento em que Thasos os traiu, ficou claro para ela que a operação havia falhado. As instruções e ações de Amon foram as apropriadas dadas as circunstâncias. Para minimizar os prejuízos, o melhor era encerrar a operação agora e voltar para o sindicato. Ela tinha fé nas capacidades defensivas de Amon. Enquanto ele estivesse aqui, ela não precisava se preocupar com Thasos. Portanto, descendo do céu, ela se dirigiu a Amons. O que você pensa que está fazendo? No entanto, quando ela estava prestes a chegar ao lado de Amon, o grito enfurecido de Thasos soou à distância. Em seguida, um tremendo raio azul claro apareceu diante de sua visão, aumentando lentamente a cada segundo que passava. HMPH, não no meu turno. O primeiro a reagir ao ataque foi Amon, que bateu o pé no chão quando um brilho verde brilhou sob seus pés. Depois disso, ele desapareceu de onde estava quando um rugido estrondoso soou. Buon! Aparecendo bem na frente de Mônica com seu escudo na frente dele, o feixe de luz impiedosamente esmagou o escudo, enviando ondas de choque em todos os lugares. Bloqueando com sucesso o ataque de Thasos, em vez de ficar feliz, as sobrancelhas de Amon franziram com força. Virando a cabeça para a direita e olhando para cima, os olhos severos de Amon varreram quando um calafrio passou por eles. Sair! Ele rugiu. Eu sei que você está aqui. Saia! O que? Estando ao lado de Amon, Mônica estava obviamente confusa, pois não sentia nada. No entanto, isso mudou mais tarde quando... Como esperado de um dos 7 chefes da União. Realmente é difícil esconder de seus sentidos. Assustando a todos, uma voz vasta e poderosa ressoou no céu antes de finalmente se espalhar como um furioso trovão. Ele reverberou junto aos ouvidos de um número incontável de pessoas, rompendo os tímpanos de alguns. Então,
Como um imortal dos romances, um velho vestido de cinza cujas origens pareciam ser asiáticas, apareceu no céu. Com seus cabelos brancos caindo em cascata nas costas e longa barba grisalha, a presença do velho envolvia completamente os arredores. Ao avistar o velho, os olhos de Mônica e Amon se arregalaram enquanto eles trocavam olhares. O aperto de suas armas aumentou. Sem olhar para os dois, olhando brevemente para os três anciãos encapuzados no chão, um olhar ligeiramente desapontado brilhou nos olhos do velho. Eu realmente pensei que eles seriam o suficiente. Ele murmurou em um tom alto o suficiente para que todos ouvissem. Então, tirando os olhos dos corpos dos três anciãos, seus olhos pararam em Thasos. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Já faz um tempo desde a última vez que nos vimos, como você está? Olhando para o velho no céu, Thasos abaixou seu florete. Sorrindo, ele se abaixou ligeiramente. Nunca estive tão bem, vice-líder. Asterisco asterisco asterisco. Esse. Olhando para a cena de baixo, o suor escorria pela minha testa. A pressão que irradiava das pessoas ao longe me fez engolir involuntariamente um bocado de saliva. No entanto, isso foi apenas antes do ancião aparecer de repente no céu. Após sua chegada, minha garganta instantaneamente ficou seca e a respiração começou a ficar difícil. A parte de trás do meu cabelo se arrepiou e eu involuntariamente dei um passo para trás. Que pressão é essa? Saindo disso, olhei para o ancião à distância com um traço recém-descoberto de medo. Apenas a pressão vindo dele me fez sentir como se um trem pesado estivesse sobre meus ombros, e isso considerando o fato de que ele estava bem longe de onde eu estava. Se eu estivesse ao lado dele, era provável que meu corpo tivesse sido pulverizado há muito tempo. Apenas o pensamento causou arrepios na minha espinha. Um velho com roupas cinza no monolite, quem é ele? As engrenagens dentro da minha mente começaram a girar enquanto eu tentava o meu melhor para reconhecer quem era o velho. Como quase ninguém sabia como eram os executivos do monolite, não havia imagens deles em lugar nenhum. Velho, roupa cinza, origem asiática, força insondável e a. Enquanto eu pensava, foi então que de repente me ocorreu. No romance, havia apenas uma pessoa que correspondia às descrições do velho à distância. Mojiarral, o vice-líder do Monolith, classificado em segundo lugar no ranking de vilões e um vilão classificado. Só pode ser ele. Quanto mais eu pensava nisso, mais me convencia da identidade do velho. Ao contrário da União onde havia 7 cabeças, o Monolith funcionava de forma diferente. Eles tinham um líder, um vice-líder e 4 anciãos, cada um classificado com base na força individual e seguidores. Além disso, se ele está aqui. Merda! Parando no meio do pensamento, uma maldição escapou dos meus lábios enquanto eu olhava para Mônica e Amon à distância. Se o vice-líder tivesse aparecido, eles estariam em perigo extremo. Não, isso não pode estar acontecendo andando pela sala com a mão no queixo, comecei a refletir sobre a situação. A classificação de Mojiarral é, enquanto a de Mônica e Amon são irrespectivamente. Adicionado ao fato de que o Thasos também está aqui, e sua força é, e eles não têm chance. Quanto mais eu pensava sobre a situação, mais eu percebia o quão grave ela era. Simplificando, Mônica e Amon estavam prestes a morrer. Não, eles não podem morrer. Eles não podiam morrer, não porque desempenhariam um papel no futuro ao lutar contra o Rei Demônio, mas porque sua morte traria um desastre total sobre o domínio humano. A morte deles literalmente assinaria a sentença de morte da humanidade. Embora a União não fosse a organização mais justa que existia, eles ainda eram a organização que protegia os humanos das outras raças e vilões. Se algo acontecesse com eles, a humanidade estaria condenada. Portanto, se a União perdesse Mônica, uma futura ranqueada, e Amon, uma ranqueada já estabelecida, seria um golpe devastador para a humanidade como um todo. Sem eles, os demônios e o Monolith podem tirar proveito da situação e atacar diretamente a União.
Com 2 de seus principais membros desaparecidos, lidar com o sindicato não seria tão problemático quanto antes. Isso sem dúvida levaria a uma tragédia. Droga, justo quando eu estava tão perto de escapar. Amaldiçoei em voz alta enquanto olhava para o portal na minha frente que estava se formando lentamente. Faltava apenas 1 minuto para o portal se formar, e a liberdade nunca esteve tão perto. Mas, eu sabia que isso não era mais uma opção. Se o Monolith realmente conseguisse matar Amon e Mônica, mesmo que eu conseguisse escapar, em 9 anos o mundo inteiro acabaria sendo destruído. Eu realmente não tenho escolha. Olhando para longe e vendo Mônica e Amon lutando, cerrei os dentes. Ah, porra! Um xingamento em voz alta. Deixe-me fazer uma pausa de uma vez. Derramando todo o meu ressentimento no portal, eu me virei e corri para fora da sala. Mesmo que eu não quisesse, eu não tinha escolha. A morte de Mônica e Amon significou a queda da humanidade, pois os inimigos definitivamente tirariam proveito da situação, e mesmo que a humanidade de alguma forma conseguisse sobreviver a essa provação, quando se recuperassem do que eram, o terceiro cataclismo aconteceria. E deveria ser assim? Correndo pelos corredores estreitos da sala, verificando o mapa em meu relógio, rapidamente o segui e me dirigi aos portais gerais. Enquanto eu corria, olhando para longe uma última vez, mordendo meus lábios com força até o sangue escorrer pelo lado, as engrenagens da minha mente giravam em velocidades inacreditáveis. Lentamente, um plano começou a se formular dentro da minha mente. Capítulo 279, Caos Total 4. Correndo pelos corredores do Monolith, pude ouvir o som de luta à distância. Quanto mais perto eu estava dos portais gerais, mais alto o som da luta se tornava. Merda, essa não é uma luta que eu possa parar. Assim que cheguei perto do local dos portais, observando a luta à distância, percebi que entrar imprudentemente na cena levaria apenas a uma conclusão: minha morte iminente. Droga, o que devo fazer? Embora eu não pudesse dizer as fileiras exatas das pessoas lutando à distância, eu poderia dizer que variava de fileira para fileira. Apenas as fracas ondulações de energia que surgiram de seus corpos fizeram meu rosto se contorcer. Além disso, a julgar pela situação à frente, o povo da União estava em desvantagem. Embora parecessem iguais em número, as pessoas do Monolith eram de fato um pouco mais fortes. Eu poderia dizer isso pelas auras que estavam sendo liberadas dos corpos das pessoas do Monolith. A situação estava lentamente se tornando cada vez mais terrível para os membros da União. Bah! De repente, interrompendo-me dos meus pensamentos, houve um barulho alto. Virando minha cabeça, um indivíduo apareceu não muito longe de onde eu estava. A julgar pela mana pura e imaculada que girava levemente em torno de seu corpo, ele fazia parte da força da União. Olhando para o indivíduo que estava perto de mim, ele parecia ser um homem caucasiano com cabelos castanhos e olhos verdes. No momento, seu corpo estava cheio de cortes e contusões, e sua respiração era difícil. Olhando para ele, minha mente começou a correr quando uma ideia ousada de repente atingiu minha cabeça. Isso é nada menos que suicídio. Meu rosto se contorceu um pouco. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia como minha ideia era ousada. Apenas um simples erro e eu acabaria morrendo. Mas, eu não tive escolha. Simplificando, se eu não continuasse com isso, só estaria atrasando minha morte em 9 anos. A morte de Mônica e Amon significaria apenas o início de um mundo de problemas para minha família e para a humanidade como um todo. Não posso deixar isso acontecer. Por isso, pegando um pequeno anel familiar do espaço dimensional de Luther e colocando-o em meu dedo, levantei minha cabeça e verifiquei se alguém estava planejando atacar a pessoa ferida do monólito. Felizmente para mim, um dos membros de sua equipe estava ganhando tempo para ele se recuperar de seus ferimentos, então eu sabia que ninguém iria me incomodar. Pelo menos por um tempo. Aproveitando isso, canalizando minha mana para minha espada até que um brilho branco a envolvesse, corri e ataquei o membro da União.
Por causa do uniforme que eu usava, nada parecia fora do comum. Demais. Assustado, o sindicalista olhou em minha direção. Com a ajuda da parede, ele se levantou fracamente e ergueu sua lança. No momento em que seus olhos pousaram em mim e ele levantou sua lança, meus pés quase pararam de se mover. Parecia que eu estava preso no fundo do oceano sem ar para respirar. Eu me senti completamente impotente. Ah! Mesmo assim, cerrando os dentes, empurrei para frente e cortei minha espada em sua direção. Não era o estilo Keiki, nem qualquer outra técnica de espada que eu conhecesse. Foi apenas um golpe simples com toda a minha mana concentrada na espada. Chegando diante do sindicalista, fechando os olhos, orei interiormente. Por favor, note. Então, o som de metal colidindo ressoou. Clang. Uma vez que o som metálico soou, por um segundo nada aconteceu. Então, levantando minha cabeça, vi 2 olhos negros de obsidiana olhando diretamente para os meus com uma seriedade sem precedentes. Quem é você? Sua voz fria soou em meus ouvidos. Olhando para aqueles olhos, sorri de alívio. E graças a Deus você notou. Havia uma diferença fundamental entre heróis e vilões, e era que o mana dos heróis era puro, enquanto para os vilões, embora eles também utilizassem o mana, o deles era contaminado com energia demoníaca. Essa foi a diferença fundamental que permitiu que as pessoas percebessem a diferença. Portanto, ao me avistar e perceber a mana pura que girava em torno da minha espada, eles perceberam que eu não era um vilão. A falta de intenção de matar da minha parte também contribuiu um pouco. Mesmo assim, isso não significava que eu ainda estava livre, pois sua voz mais uma vez soou em meus ouvidos. Você não respondeu à minha pergunta. Quem é você? Desta vez, um traço de intenção assassina se misturou em sua voz, fazendo meu corpo estremecer involuntariamente. Reunindo todas as forças para olhá-lo nos olhos, levantei minha espada e mais uma vez cortei em sua direção. Você não saberia, mas posso te dizer uma coisa. Estou do seu lado. Clang. Então por que eu deveria confiar em você, e como alguém tão fraco como você pode ajudar? Um pouco duro, não? Minha boca se contorceu ligeiramente com suas palavras. Clang. Enquanto eu conversava secretamente com o sindicalista, continuávamos trocando movimentos. Enquanto eu atacava, o sindicalista defendia. Claro, ele fingiu estar ferido enquanto se defendia dos meus ataques, caso contrário não pareceria crível. Corte o papo, qual é o seu propósito em se aproximar de mim? Eu tenho uma maneira de ajudá-lo. Você tem um jeito? Sim, mas eu preciso de sua ajuda. Clang. Mais uma vez nossas armas se chocaram. Olhando para mim, o membro do sindicato disse após uma breve pausa. Mesmo que eu possa confirmar que você não é um vilão, por que devo confiar em você? Cautela brilhou em seus olhos. Ouça bem, cortando minha espada para baixo, o membro da União por pouco o evitou. Levantando minha espada novamente, eu cortei novamente. Francamente, eu não ganho nada ajudando você. Se for verdade, dadas as suas circunstâncias, as chances de você escapar são quase zero, certo? O que você está tentando dizer? Vim. Desta vez foi a vez dele de atacar, indicando com os olhos para mim onde ele iria atacar a seguir, movi meu pescoço ligeiramente e por pouco evitei seu ataque. Sentindo a ponta da lança passar por mim, eu interiormente engoli um bocado de saliva e continuei. Você não tem escolha a não ser confiar em mim. Em vez de travar uma batalha que você não tem esperança de vencer, lute uma que pode lhe dar um pouco de esperança. Enquanto falava, fiz questão de ler a expressão do sindicalista. Mesmo que a frustração pudesse ser vista em seu rosto, minhas palavras pareciam ter tido um efeito sobre ele, pois seu ataque enfraqueceu um pouco. Era de se esperar, no entanto. O que eu disse não estava errado. A julgar por como as coisas estavam indo, eles estavam fadados a perder.
Para piorar as coisas, eles não podiam nem escapar, já que seus oponentes estavam grudados neles como um polvo. A pessoa antes de mim sabia disso muito bem. Qual é o seu plano, então? Funcionou. As bordas dos meus lábios se curvaram para cima, enquanto meu coração finalmente relaxava um pouco. Virando minha cabeça e olhando para os portões ao longe, eu falei: quero que você abra caminho para mim até os portais e segure os membros do monolite por pelo menos alguns minutos. Meu plano era quebrar diretamente o núcleo dos portais e criar uma explosão. Essencialmente, eu estava planejando fazer com o sindicato que originalmente planejava fazer, mas ao contrário deles, eu poderia fazer isso mais rápido. Isso foi simplesmente por causa do cartão que recebi de Luther que me permitiu obter acesso ao sistema de dados do portal. Liberar um caminho para os portais? Uma expressão de confusão apareceu no rosto do membro da União. Então, enquanto processava a informação, seus olhos se arregalaram. Espere, não me diga que você está planejando quebrar o núcleo? Isso é impossível. Cortando para baixo, eu o tranquilizei. Não se preocupe, eu tenho meus meios. O que significa? Não tenho tempo para explicar, apenas sei que posso fazer isso. A escolha é sua. Clang. Apertando os olhos, o membro da União cortou para baixo. Nos segundos seguintes, nenhum de nós falou. Depois de um tempo, o sindicalista ergueu a cabeça e olhou solenemente para mim. Quais são as chances de você ter sucesso? Sorrindo, respondi. Isso não depende de mim, depende de você. A taxa de sucesso da operação dependia de quanto tempo eles poderiam ganhar para mim enquanto eu quebrava o núcleo. Se eles conseguissem resistir por mais de 1 minuto, havia uma boa chance de que eu pudesse quebrar o núcleo. Mas e a fuga? Uma vez que você quebrar o núcleo, todo mundo vai mirar em você. Não se preocupe com isso, eu tenho isso coberto também. B. Não temos tempo. Cortando, eu levantei minha voz. Estávamos lutando há aproximadamente 1 minuto e, naquele minuto, a situação do sindicato ficou realmente terrível. Se perdêssemos mais tempo conversando, todo o plano seria descartado. Ele precisava voltar rapidamente para ajudá-los. Agora, seu trabalho é fazer o que eu disse para você fazer. Se você fizer isso, posso garantir a você uma chance de escapar disso. Tudo bem. Olhando profundamente em meus olhos, o membro da União mordeu os lábios antes de me cortar. Desta vez com um pouco mais de força do que antes. Uma sugestão de intenção de matar apareceu em seus olhos, quando sua voz ficou fria. Farei o que você diz, mas, se você nos ferrar, saiba que farei tudo ao meu alcance para matá-lo. Pega de surpresa pelo ataque repentino, minha espada foi arremessada. Abaixando minha cabeça e olhando para ele, eu balancei a cabeça levemente. Claro. Tudo bem, eu estou contando com você então. Ué. Quando ele terminou suas palavras, na velocidade da luz, a lança brilhou e perfurou meu ombro. Sentindo uma dor tremenda no ombro, caí no chão e fingi que estava morto. Virando-se, o membro da União rapidamente se juntou a seus membros. Após sua chegada, a terrível situação se estabilizou um pouco. Droga, ele não poderia ter contido um pouco os socos? Xinguei enquanto jogava no chão. A dor que vem da facada agora dói como um inferno. Felizmente para mim, já havia passado por coisas piores, e portanto, fui capaz de suportar. Enquanto estava deitado no chão, respirando fundo, canalizei minha mana para os pés e ativei minha arte de movimento passos à deriva. Lentamente, a tonalidade ao redor dos meus pés aumentou. Como os passos flutuantes atingiram o domínio maior da maestria, em vez de aumentar a velocidade enquanto eu continuava correndo, não consegui empilhar os psions do vento sob meus pés de uma maneira que, ao liberar os psions do vento empilhados, por um breve momento, eu poderia alcançar um estado semelhante ao terceiro movimento, Void Step. A única desvantagem era que eu não conseguia me mover enquanto empilhava.
Sim. Enquanto eu estacava, de repente senti uma explosão de mana vindo de longe. Erguendo minha cabeça fracamente, percebi que todos os membros do sindicato haviam decidido ir com tudo. Então ele já conseguiu convencer seus membros? Nem 5 minutos se passaram desde que ele saiu e, de alguma forma, a pessoa com quem conversei antes conseguiu convencer os membros de sua equipe. Parecia que eles estavam realmente desesperados. Uma vez que todos decidiram ir com tudo, a situação começou a mudar. Embora o Monolith ainda tivesse a vantagem, um pequeno caminho foi aberto. Bem, acho que é a minha vez. Uma vez que o caminho apareceu, levantando meu corpo, meus olhos se fixaram na sala do portal à distância. No momento, essa área era mais lotada, mas com a ajuda dos membros da União, a maioria das pessoas do Monolith foi afastada. Aqui vai nada. Expirando, a tonalidade ao redor dos meus pés se intensificou. Boom! Uma explosão soou e o mundo ao meu redor se distorceu. Em segundos, eu apareci perto do portal. Sem perder tempo, entrei rapidamente na sala. O que está acontecendo? Minha aparência obviamente assustou as pessoas, pois por um breve momento a luta cessou. Sabendo muito bem o que estava acontecendo, essa pequena abertura deu tempo suficiente para que o pessoal do sindicato se reorganizasse à medida que se aproximava do portal. Pare ele! Alarmados, e finalmente percebendo o que estava acontecendo, as pessoas do Monolith olharam em minha direção. Encarado por figuras tão poderosas, caí no chão devido à pressão. HMPH. Tente o seu melhor. Felizmente, vieram em meu socorro as pessoas do sindicato que atacaram ainda mais ferozmente e me aliviaram da pressão. Agradecendo-lhes dentro da minha mente, eu olhei ao redor da sala. Rápido, não podemos segurá-los por muito tempo. Sem olhar para trás, levantei minha mão e fiz um sinal de ok. A pessoa que acabou de falar foi a pessoa a quem contei meus planos antes. Se não estou errado, deveria estar aqui. Movendo-me em direção ao portal, examinei-o de cima a baixo. Vendo um pequeno compartimento, meus olhos se iluminam. Tirando o cartão de Luther do meu espaço dimensional, passei-o no compartimento. Logo após escanear o cartão, o compartimento se abriu. Ao abrir o compartimento, uma pequena tela apareceu em minha visão. KD. Ligando a tela, rapidamente percorri sua configuração procurando o painel de acesso para o núcleo. Enquanto meu dedo se movia pelo monitor em velocidades incríveis, meus olhos disparavam para a esquerda e para a direita tentando ver melhor a configuração que eu estava procurando. Merda, onde no mundo é isso? Para minha consternação, isso estava demorando muito mais do que eu havia previsto originalmente. Suor frio escorria pela lateral do meu rosto. Bah! Assustando-me foi um som alto de estrondo ao meu lado, abaixando minha cabeça, para meu horror, vi um membro da União deitado sem vida ao meu lado. Oh não! Virando a cabeça, notei que a situação havia realmente se tornado terrível. A formação que os membros do sindicato haviam montado estava quase desmoronando e, a qualquer momento, eles apareceriam rapidamente ao meu lado. Merda! Sabendo disso, virando a cabeça e olhando para o visor, meu coração batia como nunca antes. Movendo meus dedos freneticamente pela tela, procurei a configuração que me permitiu obter acesso ao núcleo. Mas sendo esta a primeira vez que eu realmente toquei no painel, eu não tinha ideia de onde olhar. O tempo estava se esgotando lentamente e o suor ao lado da minha cabeça se intensificou. Xiii! Aia! Gritos de dor ecoaram atrás de mim. Fiz o possível para ignorá-lo enquanto olhava pelo painel. Mordendo meus lábios, continuei procurando a configuração certa até que, finalmente, meu dedo parou em uma determinada área. Meus olhos então se iluminaram e, sem hesitar, pressionei a tela. Chua! No momento em que pressionei a tela, o portão balançou levemente e o meio dele se abriu revelando um núcleo preto.
Fios de energia demoníaca negra circundavam o núcleo negro, enquanto pulsava levemente. Lentamente, a energia demoníaca envolveu a sala. Pare ele. Após a revelação do núcleo, toda a atmosfera mudou. O povo do Monolith ficou ainda mais desesperado, enquanto o povo da União lutou ainda mais ferozmente. Embora as pessoas da União estivessem morrendo em um ritmo alarmante, o núcleo trouxe esperança para eles. Contanto que eles segurassem um pouco mais, havia uma chance de que eles pudessem escapar. Destrua rapidamente o núcleo. Uma pessoa do sindicato gritou. Sem precisar que me digam o que fazer, corri para onde estava o núcleo e desembainhei minha espada. Então, despejando a maior parte da minha mana nele, eu cortei. Clang! Um som metálico maçante soou. Capítulo 280 de Retorno 1. Clang! No momento em que minha espada encontrou o núcleo, um som metálico surdo soou quando minha espada vibrou com o choque. Acompanhando o som, havia uma pequena ondulação que começou a se espalhar por todo o monólito. À medida que a ondulação se espalhava, todas as formas de ruído começaram a parar, enquanto incontáveis olhos se voltavam para mim. Rachadura! Não muito tempo depois, um som sutil de estalo soou. Abaixando minha cabeça, uma energia aterrorizante envolveu a área ao meu redor, tornando difícil para mim respirar. Ué! Um barulho estranho escapou da minha boca enquanto eu tentava o meu melhor para respirar. Infelizmente para mim, quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava para respirar. Isso era de se esperar. Comparado com o domo, o núcleo aqui era de um grau superior. Se naquela época eram necessários vários heróis classificados para parar de conter a explosão, desta vez, os classificados não foram suficientes. Este tipo de explosão exigia a ajuda de vários indivíduos classificados. A pressão era assustadora demais. Aia. Mesmo assim, sob os olhares de todos e sob forte pressão, permaneci calmo. Respirando fundo, lentamente comecei a circular a mana dentro do meu corpo. Mais especificamente, em relação ao anel na minha mão. O anel era algo que ganhei de Luther, e era o mesmo anel que Tibalt tinha. O anel monólito. O anel que teletransportava as pessoas para o Monolith, ou mais especificamente para a área do portal VIP. O quarto que eu tinha estado anteriormente. Foi por causa do anel em minha mão que não me preocupei com as consequências da destruição do núcleo. Contanto que eu tivesse, eu poderia escapar rapidamente de uma situação terrível. Vamos, apresse-se. Mesmo assim, demorou algum tempo para ativar. Canalizando minha mana e olhando para o anel em meu dedo, rezei para que funcionasse mais rápido. O tempo estava apertado e eu sabia que agora minha vida estava por um fio. Se nos próximos segundos o anel não funcionasse, tudo estaria acabado. Como você ousa? De repente, um rugido estrondoso que sacudiu o prédio reverberou. Assustado, olhei para longe. Por uma fração de segundo, meu coração parou e meus olhos escureceram. Minha respiração, que já estava difícil, tornou-se mais difícil. Com minhas mãos no rosto, quando levantei minha cabeça e olhei para longe, a primeira coisa que vi foi um par de olhos frios e arrepiantes que me olhavam com uma sede de sangue sem precedentes. Vou morrer. Ao encontrar aqueles olhos, a única coisa que vi foi minha morte iminente. É isso. Eu pensei enquanto olhava para aqueles olhos que pareciam ser capazes de ver através da minha alma. Nunca antes havia sentido a morte tão perto de mim. Nem mesmo quando fiquei preso dentro do laboratório por 8 meses. Não. Eu não posso morrer. Por uma fração de segundo, quase desisti. Porém, lembrando de tudo que passei para chegar onde cheguei, me senti indignado. Como eu poderia morrer assim? Não teve jeito. Cerrando os dentes e saindo da minha ilusão, descobri que o sangue estava caindo do lado da minha boca e olhos. Mesmo assim, nenhuma vez parei de canalizar a mana dentro do meu corpo.
Meus olhos nunca se separaram de Mu Jinhao à distância. Olhando de volta para ele, de repente observei seu corpo desaparecer e reaparecer a alguns metros de distância de mim. Um pequeno sorriso apareceu em meus lábios enquanto eu o observava reaparecer não muito longe de mim. Ele estava muito atrasado. De repente, o anel em meu dedo brilhou e meu corpo lentamente se transformou em finas partículas enquanto todos os meus sentidos desapareciam. Então, sob o olhar aterrorizante de Mu Jinhao, meu corpo lentamente começou a desaparecer. Uau! A última coisa que ouvi antes de perder todos os meus sentidos foi o grito sangrento de Mu Jinhao. Então, tudo voltou e meu corpo desapareceu completamente. Shua! Asterisco asterisco asterisco. Momentos antes. De pé atrás de Amon, com respirações pesadas, Mônica murmurou. Por que eles não estão vindo? A essa altura, a armadura em seu corpo havia se tornado extremamente fraca e seu cabelo estava uma bagunça completa. Com um dos olhos fechados e com sangue escorrendo da testa, Mônica estava em sua última corda. Em sua mão havia um orbe branco que pulsava de maneira rítmica, com fios de mana envolvendo-o. Era o artefato de teletransporte que poderia trazê-los de volta à União. Por um tempo, Mônica estava injetando sua mana no orbe. A essa altura, ela estava perto de ativá-lo, mas havia um problema. Os outros membros da União ainda não haviam chegado. Olhando para Amon que estava parado na frente dela, a voz de Mônica aumentou. Droga, Amon. Você não disse para eles recuarem? Eu fiz. Amon disparou fracamente enquanto segurava o escudo preto à sua frente. Assim como Mônica, seu estado também não era bom, pois seu corpo estava crivado de lesões. Na verdade, foi terrível. Embora outros não pudessem ver, Amon podia sentir que a maioria de seus órgãos internos havia sido danificada ao extremo. Ele estimou que levaria apenas mais um movimento de Tazos ou Mu Jinhao para matá-lo. Para piorar a situação, o escudo em sua mão agora estava cheio de rachaduras. Daqui a 1 minuto, ele estimou que o escudo iria ceder. Eles estavam pressionados pelo tempo. Caramba! Ele amaldiçoou enquanto pensava em suas circunstâncias. Apesar do fato de ser chamado de escudo inquebrável, sob os ataques de Tazos e Mojiarral, seu escudo, famoso por ser robusto o suficiente para suportar o ataque combinado de vários heróis classificados ao mesmo tempo, estava começando a quebrar. Esta foi a primeira vez que aconteceu com ele, e foi um choque. O que deveríamos fazer? Afastando Amon de seus pensamentos estava Mônica, que murmurou preocupada. Se eles não voltarem logo, o que devemos fazer? Do jeito que as coisas estavam, elas não iriam durar mais do que 1 minuto. No entanto, ainda não havia sinais dos outros membros aparecendo. Amon sabia disso muito bem, por isso, depois de hesitar um pouco, ele firmou sua mente e disse: Não temos escolha a não ser deixá-los para trás. Deixá-los para trás? As sobrancelhas de Mônica franziram. Você está sugerindo que fujamos sozinhos e deixemos os outros para trás? Com um sorriso amargo no rosto, Amon acenou com a cabeça. Eu sei o que você está tentando dizer, mas não temos escolha. Já é tarde demais, não posso aguentar mais. O que ele estava dizendo era a verdade. Seu corpo estava prestes a desmoronar no momento, e se eles não escapassem logo, ele morreria. Claro! Ué! De repente, outro feixe disparou em direção a Amon. Reagindo de forma rápida, com o auxílio do escudo, Amon conseguiu defender o ataque, porém, logo após defender o ataque, instantaneamente vomitou um bocado de sangue ao dar uma joelhada no chão. Aia, aia! Amon! Prepare o portal. Amon olhou para Mônica enquanto levantava a mão para impedi-la de se aproximar dele. A única razão pela qual ele conseguiu sobreviver a esse ataque foi porque era de Tazos, que era muito mais fraco que Mojiarral. KHHH.
Mordendo os lábios até sangrarem, Mônica silenciosamente acenou com a cabeça e fez o que Amon disse. Vocês dois terminaram de conversar? A voz de Mojiarral soou. Com seu olhar frio fixo em Amon do céu, Mojiarral levantou a mão. Quando ele levantou a palma da mão, a mana na atmosfera convergiu rapidamente para ela quando uma grande mão translúcida apareceu no céu. Uma ondulação assustadoramente poderosa começou a se espalhar no ar enquanto as roupas de Mojiarral flutuavam descontroladamente no ar. Mônica! Olhando para a grande marca de mão no céu, Amon gritou. Quase! Canalizando toda a sua mana no orbe em sua mão, um pequeno portal lentamente começou a aparecer na frente dela. Olhando para o portal que se formava acima, Mujinhal obviamente não ficou parado. Abaixando a mão, ele gritou. Está na hora de vocês dois DHM? Sentindo uma flutuação poderosa vindo de longe, Mujinhal parou seu ataque e virou a cabeça. Uma vez que ele fez isso, suas sobrancelhas se ergueram enquanto seu rosto se tornava incomparavelmente solene. Abaixo dele, Mônica e Amon também sentiram a flutuação vindo da distância. Virando a cabeça e olhando para onde a fonte de energia estava vindo, para sua surpresa, eles encontraram um indivíduo solitário ao lado do núcleo do portal. Com uma espada na mão, ele cortou em direção ao núcleo. Clang! Um som metálico simples, mas maçante, soou. Era um som simples que podia ser ouvido em todo o campo de batalha, não havia nada de especial nisso. Ainda. Uma vez que esse som soou, todo o campo de batalha ficou parado enquanto todos olhavam na direção de onde vinha o som. Mais especificamente, em relação a uma certa pessoa vestindo um uniforme monolite com o rosto queimado. Ao lado dele uma tremenda pressão envolvia lentamente os arredores, aumentando a cada segundo que passava. Sentindo uma flutuação poderosa vindo de longe, o rosto de Mujinhal se contorceu rapidamente. Olhando para a pessoa responsável pelo desastre, sua voz se espalhou como um trovão furioso. Como você ousa? Não se importando mais com Mônica e Amon, o corpo de Mujinhal desapareceu, reaparecendo bem antes do portão. No entanto, para sua surpresa, o jovem desapareceu repentinamente de onde estava. Uau! O rugido estrondoso de Mujinhal mais uma vez soou, espalhando-se pelos arredores. O vidro quebrou e muitos dos indivíduos mais fracos cuspiram sangue e desmaiaram no chão. Olhando para os arredores, Mujinhal xingou em voz alta. Seja você quem for, vou fazer você pagar pelo que fez. Então, abrindo as mãos, uma ondulação aterrorizante começou a se espalhar quando uma enorme esfera azul clara começou a envolver a área ao redor do portal. Enquanto a barreira envolvia o portal, Mujinhal olhou para baixo e viu todos os membros do monolite olhando para ele confusos. Ele instantaneamente ficou furioso. Por que vocês estão aí parados como idiotas? Ajudem-me a conter a explosão. Assustados com sua voz, todas as pessoas do monolite imediatamente colocaram as mãos no escudo translúcido e canalizaram sua mana para ele. Instantaneamente, o escudo ficou mais resistente. Enquanto faziam isso, o pessoal do sindicato aproveitou a distração e saiu correndo. Se havia uma hora para escapar, agora era a hora. Vice-líder. Isso obviamente não passou despercebido pelas pessoas do monólito, pois todos olharam para Mujinhal. O pessoal do sindicato está saindo. O que a gente faz? Deixe-os em paz, não temos tempo para cuidar deles. A explosão que viria como resultado do núcleo rachado não era algo que ele pudesse conter sozinho. Se os membros do sindicato retaliassem, as coisas iriam piorar para eles e uma tragédia ocorreria. Como vice-líder, Mujinhal não podia permitir que isso acontecesse. Assim, ele escolheu deixá-los ir. Os membros do monolite também entenderam isso, portanto, embora relutantes, eles só podiam vê-los partir. Rápido, coloque mais mana nele. Sim. Enquanto Mujinhal e os membros do monolite tentavam ao máximo conter a explosão, os membros da União rapidamente saíram correndo do prédio e se juntaram a Amon e Mônica. Isso é tudo o que resta?
Olhando fixamente para os membros que haviam acabado de retornar, Mônica notou que das 15 pessoas que eles haviam enviado, apenas 6 permaneceram vivas. Abaixando a cabeça, um homem de aparência caucasiana com cabelos castanhos deu um passo à frente e disse: Sim, infelizmente, estes são todos os sobreviventes restantes, todos os outros morreram. Eu vejo. As perdas foram muito maiores do que ela esperava. Mônia, o que você está fazendo? O portal está pronto? Amon gritou enquanto estava Mônica a se apressar. No momento, sua pele estava extremamente pálida e, embora não estivessem mais sob ataque, seus ferimentos pareciam piorar a cada segundo. Nele. Olhando para Amon, Mônica jogou levemente o orbe em sua mão no ar. De repente, o portal que estava à sua frente se estabilizou completamente. Rápido, não posso aguentar por muito mais tempo. Quando o portal se abriu, Mônica pediu a todos que entrassem. Como consumia muita mana, Mônica não conseguiu segurar o portal por muito tempo, por isso ela estava pedindo que eles fossem. Quem sabia se o povo Monolith iria persegui-los? Sim. Os outros também podiam dizer o que Mônica estava pensando. Além disso, a tez de Mônica estava empalidecendo rapidamente, eles sabiam que tinham que se apressar para sair. Assim, cada membro entrou rapidamente no portal com pressa. Shu, e eu vou entrar. MHM. A última pessoa a entrar no portal foi Amon, que mancou até o portal. Seus olhos no momento estavam semicerrados e ele parecia extremamente frágil. Olhando para ele, Mônica pensou que em seu estado atual, qualquer um provavelmente poderia derrotar Amon. Voaam. Eventualmente, Amon também entrou no portal e o silêncio reinou sobre os arredores. Eu acho que é a minha vez agora. Olhando para o portal, Mônica caminhou em direção a ele. No entanto, quando ela estava prestes a entrar, seus passos pararam. Mesmo que sua mana estivesse se esgotando rapidamente, algo a estava incomodando. Olhando para trás, para o Monolith à distância, as sobrancelhas de Mônica se franziram. Aquela aura. Ela não conseguia colocar o dedo sobre ele, mas lembrando-se do indivíduo queimado responsável por quebrar o núcleo, Mônica sentiu que ele era estranhamente familiar. Com sua habilidade especial, Mônica tinha a capacidade de detectar que tipo de arte eles praticavam. Como tal, ela poderia dizer quem era quem apenas com sua habilidade. Nenhum disfarce poderia funcionar com ela. Portanto, desde que percebeu um sentimento familiar vindo do indivíduo queimado à distância, a mente de Mônica não pôde deixar de se perguntar sobre a identidade do indivíduo. No entanto, não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia se lembrar de saber que alguém que estava vivo tinha uma aura semelhante ao homem de antes. Apenas quem é H. Enquanto ela pensava, foi então que Mônica de repente se lembrou de algo quando seus olhos se arregalaram. Virando a cabeça abruptamente e olhando para o Monolith à distância, a boca de Mônica se abriu ligeiramente. Não pode ser.